Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL, porque tivemos um domingo recheado com grandes jogos, partidas decididas nos últimos instantes, em field goals no último minuto, com um relógio estourado, muita emoção e jogadas fenomenais, né? O que falar desse camisa 15, Patrick Mahomes, como você é ridículo, meu amigo. A gente vai falar aqui da Mahomes, da vitória dos Chiefs, de outras vitórias também, e eu quero contar com sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário, aquela interação que ajuda o canal a chegar para mais pessoas. Compartilha o Toque Passa, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo, não é um valor caro, tem lá um grupo no Telegram e vai ter sorteio, tá? Com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, somos 80 neste momento. Também faço convite para você conhecer a parceira do Toque Passa, a Fanatic Sport Nation. Tem o link aqui embaixo com um cupom de desconto, camisetas maravilhosas, recomendo demais. Conheça lá a Fanatic Sport Nation. Vamos nessa, roda a vinheta. Para começar aqui, eu quero só dizer que eu acertei 13 dos 15 vencedores do final de semana, né? Começando já na quinta-feira, aliás, dessa semana 4, tivemos 15 jogos, 13 vencedores eu acertei. Eu errei a vitória do Seattle Seahawks nesse tiroteio lá contra os Lions. Foi um jogo, né, sem defesa, digamos assim, né? Inclusive naquela linha de sempre sugerir que jogos você deve procurar os melhores momentos, o compacto. Então, um jogo completo, assista esse jogo do Seahawks contra os Lions. Foi bem divertido para quem gosta de muitos pontos, não tenho o que dizer. E também não previ a vitória dos Jets, né? A minha aposta era 20-16 para a equipe dos Steelers. Eu acertei os 20 pontos de Pittsburgh, mas eu não imaginava que o Zach Wilson ia conduzir essa campanha aí da vitória. Então eu errei esses dois jogos. Pô, o rendimento tá muito bom. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, para quem é membro, lá tem os meus palpites semanais, e eu percebi que eu fiz mais uma besteira. Eu tinha alterado, já tinha colocado a vitória dos Saints nos Vikings, me alertaram na hora e eu mudei. Não, era a vitória dos Vikings, essa foi a minha previsão desde o começo. Assim como eu previ a vitória dos Rams, mas eu coloquei o placar errado, tá? Então, quem olhar lá nos meus palpites, tá invertido o placar, tá dando vitória dos 49ers contra os Rams. Meu palpite fica oficializado aqui, que é uma vitória dos Rams sobre os 49ers. Vamos ver como é que vai ser, mas, pô, começou muito bem, né? 13 de 15, estava acertando só 9 vencedores em cada semana, acertar 13 já tá ótimo. Vamos nessa. Vamos lá então falar do que a gente viu ontem, quando os Eagles, né, eles mantiveram a invencibilidade, são os únicos 4-0 da temporada, lutaram bastante, né, a equipe dos Jaguars ofereceu um belo desafio ali, o Doug Peterson fez um bom trabalho defensivo, começou com 14-0, os Eagles foram atrás, o clima não era dos mais agradáveis. Eu fiquei com pena ali do Trevor Lawrence, porque os Jaguars tiveram uma chance de complicar mais ainda no finalzinho do jogo, mas ele acabou sofrendo um fumble ali, né, acabou com as esperanças, mas é por conta do clima. Mas foi um jogo bem, né, honesto, 29-21, uma vitória interessante. Os Eagles mais time num momento diferente do que a equipe dos Jaguars, então o único time 4-0, e agora nós temos apenas uma equipe sem vitórias, que é a equipe do Houston Texans, o time que não está 0-4, ele está 0-3-1, né, tem um empate ali, porque a equipe do Las Vegas Raiders conseguiu vencer seu primeiro jogo contra o Denver Broncos, o frustrante Denver Broncos, que a gente vai falar aqui nesse vídeo também. Mas eu quero começar falando de Patrick Mahomes, eu quero falar da vitória do Kansas City Chiefs, quero falar do Sunday Night Football, vitória por 41-31, em um jogo que muitos venderam como a revanche do Super Bowl 55. Eu não gosto desse papo. Era Chiefs e Buccaneers? Sim. Era Tom Brady contra Mahomes, como foi o Super Bowl? Sim. Muitos jogadores ali dos dois times, né, repetindo o que aconteceu naquele Super Bowl. Era o mesmo estádio, Raymond James Stadium? Sim. Mas não valia o Vince Lombardi, tá? Não valia o troféu, não vale o título, não tem festa, não tem parada na rua hoje, não tem comemoração para a equipe dos Chiefs. Então não é revanche, tá? É só um reencontro dos times que jogaram o Super Bowl 55, mas não vale taça, então, né? Um jogo de semana 4 da temporada é completamente diferente de um jogo de Super Bowl. Mas tem seu mérito, tem o seu motivo para encher o rosto com alegria ali a equipe do Kansas City Chiefs, porque é impressionante como o Patrick Mahomes, ele é um cara... É a quinta temporada dele como titular, né, da equipe dos Chiefs, e ele ainda consegue fazer a gente ficar estupefato com o que ele conseguiu fazer. É impressionante que passa o tempo, 5 anos você vendo o Mahomes,
todos os jogos ali e ele consegue tirar coelho da cartola, que você fala, não, como é que ele fez isso dessa vez, né? A equipe do Buccaneers pô, contou com a volta lá do Mike Evans, do Chris Godwin, Julio Jones, não fez um jogo ruim, mas quando percebeu, quando olhou para o placar, já estava perdendo por lavada. Porque o começo do jogo, o Kansas City Chiefs, que foi tão frustrante na semana passada, conseguindo perder para o horrível time dos Colts, cara, eles atuaram de uma forma perfeita, os primeiros drives sensacionais, né? O terceiro touchdown do Mahomes é uma coisa absurda. Eu já cansei de rever aqui esse lance, porque é incrível como ele encontrou o Clyde Edwards-Helaire no fundo da end zone, enquanto ele estava fugindo de um tackle, ele gira para cima do Devin White, tem dois jogadores chegando em cima dele e ele consegue ter a posição ali de não ultrapassar a linha de scrimmage e achar o Devin Edwards-Helaire no fundo da end zone para touchdown. Uma jogada sensacional. Mahomes, que estabeleceu uma nova marca como o jogador que mais rápido chegou à marca de 20 mil jardas passadas, conseguiu isso aí em seu 67º jogo. O recorde anterior era do Matthew Stafford, que tinha conseguido fazer isso em 71 jogos. O Mahomes segue quebrando recordes e encantando, é incrível, né? Ele tem lá, só tem um Super Bowl, só tem um título, perdeu outro Super Bowl, perdeu algumas finais, perdeu para os Bengals no ano passado, não era para perder, mas ele é um cara fenomenal, é sensacional. Ele terminou o jogo com 23 de 37, 249 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação, números modestos para o que foi o domínio da equipe do Kansas City Chiefs, a capacidade desse time de produzir pontos, de conseguir chegar lá, de conseguir dominar a partida inteiramente contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Como eu disse, quando eles olharam no placar e falaram assim, vamos começar esse jogo, tava 21-3 para a equipe dos Chiefs. Tampa teve, até para a situação, né, tá perdendo por 21-3, teve que abandonar o jogo terrestre muito cedo, né? Terminou a partida com 3 jardas, né, foram 6 tentativas de corridas apenas no jogo inteiro. O Fournette terminou com 3 jardas negativas no jogo. Você teve 6 ali do White e menos 3 do Fournette. Foi um domínio completo. Brady tendo soltar o braço, terminou com 39 de 52, 385 jardas, 3 passos para touchdown e uns números maravilhosos, né? Mas insuficiente para evitar a derrota. E agora os Buccaneers estão 2-2. Estão na liderança da divisão ainda, porque a equipe dos Saints perdeu para os Vikings jogando fora de casa. Jogando fora de casa não, os Saints jogavam em casa, mas jogavam em Londres. E quem faz companhia agora ao Tampa Bay Buccaneers é o Atlanta Falcons. Os Falcons venceram o Cleveland Browns por 23-20 e estão dividindo essa liderança. Eu acho ainda que o Tampa Bay Buccaneers, por mais que veio de 2 semanas complicadas, né? A derrota para os Packers, por exemplo, eu acho que poderia ter sido uma vitória caso o Brady tivesse mais alvos. Sofreu muito com seu ataque, agora com todo mundo à disposição é melhor. Então eu acho que foi uma coisa mais de situação que aconteceu, o time vai se ajustar. Para mim é um time, claro, que vai pintar lá nos playoffs em janeiro. É óbvio para mim que vai ganhar a divisão e que vai chegar nos playoffs. Não acho que é um time tão forte como já foi no passado, já disse aqui, para mim é o mais fraco dos 3 times dos Buccaneers que o Brady defendeu, mas ainda tem grande chance, até porque a NFC não tá assim. A temporada tá muito equilibrada. A gente tem que falar isso aqui. A temporada tá muito equilibrada mesmo. E, pô, Kansas City Chiefs não tem nem o que dizer, né, cara? Os caras estão liderando lá a divisão 3-1, com tranquilidade. Todo mundo se reforçou, todo mundo se esforçou e tá dando mais do mesmo o Kansas City Chiefs na ponta da AFC Oeste. Por outro jogo que eu queria destacar aqui, um pouquinho mais cedo, foi no jogo do segundo horário, quero destacar a vitória do Green Bay Packers sobre o New England Patriots, uma vitória que era previsível, né? Acho que todo mundo apostou numa vitória dos Packers contra os Patriots com muitos problemas, mas que foi um roteiro bem inesperado e eu acho que o torcedor de New England, no qual eu me encaixo, né? Eu me enquadro como torcedor do New England Patriots, olha na tabela lá e vê o time 1-3 em último lugar da AFC Leste. Mas, cara, eu não fiquei triste, né? Perder sempre é ruim, triste a gente vai ficar. Mas eu saí com um sentimento muito melhor desse jogo aqui, porque os Patriots brigaram como nunca perderam, como tem sido o costume, como era previsível que perdesse, mas jogaram de uma forma absurda, né? Contra um dos melhores times da NFC, um dos candidatos a chegar no Super Bowl, comandado
pelo back-to-back MVP, um cara que tem 4 títulos de MVP, você não tem o seu quarterback titular. Mac Jones com o entorse, ficou falando que talvez jogasse, não ia jogar. Brian Hoyer entra e tem que sair com uma concussão, com uma lesão. Você coloca o terceiro quarterback e você perde na prorrogação com o estouro do relógio num field goal. Então, né, convenhamos, ninguém acho que previu uma vitória dos Packers dessa forma em uma partida tão digna da equipe New England Patriots. Né? O Jones ficou fora, o Brian Hoyer deixou o campo na terceira campanha ofensiva do time, tomou uma pancada do Rashan Gary, e aí até falaram que ele saiu, ninguém percebeu muito bem o que tinha acontecido, ele saiu, de repente, não, é concussão, não volta para campo, e aí me fez pensar muito, muito mesmo no Tua Tagovailoa, porque se o Brian Hoyer não conseguiu voltar, como é que o Tua voltou? A gente vai voltar a falar desse assunto mais pra frente com toda certeza. Então o Bailey Zappe, calouro de quarta rodada, jogador vindo de Western Kentucky, um jogador que não tinha, treinamento nenhum com o time principal, né? Porque você não pensa que você vai usar o seu terceiro quarterback, mesmo a situação do Brian Hoyer, acaba sendo titular, você tem muito pouco entrosamento, é um cara que está lá no elenco para pegar uma experiência, uma aposta talvez de longo prazo, o Belichick viu alguma qualidade no cara e buscou ele, manteve ele no elenco, e o cara foi lá e fez um bom papel, né? Um começo um pouco nervoso, que eu falei, sem entrosamento nenhum, então teve false start, teve linha ali que não dava certo, a jogada, a leitura não era boa, ele tenta o jogo corrido, não encaixa direito, porque é normal, né? Ele não tem costume, ele não está treinando tanto ali com o seu ataque titular. Ele perdeu um fumble, inclusive, nesse começo. O Belichick toda hora rolava lá que o papo na sideline era para ele assim, só mantém a posse de bola. Preocupa-se em manter a posse da bola, ele acabou sofrendo um fumble, mas quem poderia imaginar que ele seria o primeiro quarterback calouro a lançar um touchdown nessa temporada? Né? Tivemos alguns draftados, por exemplo, o Kenny Pickett acabou sendo titular no segundo tempo ali da equipe dos Steelers, mas quem passou o primeiro passe para touchdown entre os calouros quarterbacks do último draft foi o Bailey Zappe. Quem botou dinheiro nisso aqui ganhou muito bem. O Zappe terminou o jogo com modestos 10 de 15, 99 jardas e um passe para touchdown, né, que foi ali no terceiro quarto, sem interceptação, mas com esse fumble aqui, jogou num ataque que obviamente foi muito mais cauteloso por ter que colocar o seu terceiro quarterback para jogar. Isso é óbvio, né? Muita gente inclusive falou, se o Brian Hoyer tivesse jogado então, se o Mac Jones tivesse jogado, teria ganhado. Não, histórias diferentes. O mundo seria diferente com esses caras lá, né? Com o Bailey Zappe foi um playbook muito conservador, preocupando-se, conhecendo a limitação de um jogador que tem as suas limitações, tanto é que é de quarta rodada, e que não tem aquele teste. Então você força menos, é bom, é positivo, mas né, o jogo terrestre encaixa muito bem. Foi a grande notícia dos Patriots. Foram 167 jardas terrestres para os Patriots, 86 com Damian Harris em 18 carregadas, conseguiu um touchdown também. E o Ramondre Stevenson teve 14 carregadas para 66 jardas. Muito bom o jogo terrestre dos Patriots. É um trabalho defensivo também que merece destaque aqui, né? O Jack Jones, ele conseguiu forçar um fumble e recuperou o fumble do Romeo Doubs, né? No comecinho da partida ali, a primeira campanha ofensiva da equipe dos Packers, e fechou o primeiro tempo com uma pick six para cima do Aaron Rodgers, uma leitura muito boa ali, interceptou o passe e correu para a endzone tranquilinho. Rodgers que foi para o intervalo de forma irreconhecível, né? Ele teve 4 de 11, 44 jardas e essa pick six, tentando passes em profundidade, buscando alguma falta de sintonia, não sei como é que tá o entrosamento com os wide receivers. Em alguns momentos não achava que era culpa do wide receiver, em alguns momentos sim, né, alguns drops ali, mas muitos momentos em que o passe era longe demais, não sei se a rota foi mal corrida, não entrou num timing. O ataque do Green Bay Packers ainda não me agrada, ainda acho que é alguma coisa que precisa de muito trabalho, eu não vejo inconsistente, né? Os seus recebedores, os calouros, como o Rodgers já tinha falado, e os veteranos mais do mesmo, né? O Lazar, o Cobb, é mais do mesmo. A gente sabe o que esperar, ninguém deu um passo adiante, ninguém assumiu aquele protagonismo. Hoje você tem o Aaron Rodgers e muitos coadjuvantes como recebedores, falta aquele cara protagonista ali, né? No segundo tempo, o Aaron Rodgers se encontrou, foi 21 de 30, terminou o jogo com 21 de 35, 251 jardas, 2 passos para touchdown, aquela interceptação, e contou também com um ataque terrestre
com 199 jardas, 110 do Aaron Jones em 16 carregadas, 73 jardas do A.J. Dillon. Foram times que acabaram sendo até estranhamente similares. Por que estranhamente similares? Porque eles se apoiaram bastante no jogo terrestre, conseguiram muitos ganhos com isso, algumas boas jogadas da defesa fizeram diferencial, e o estranho é porque de um lado você tinha um cara com 4 MVPs, o back-to-back MVP, e do outro lado um quarterback de quarta rodada do último draft, o reserva do reserva, o Bailey Zappe. O Zappe contou com a boa vontade de arbitragem, tem que deixar bem claro isso aqui, não dá para negar, né? O passe para touchdown ali rolou depois de um delay of game absurdo, que já vinha de um delay of game, né? Os Patriots têm que andar para trás por conta do delay of game, e aí ele atrasa ainda, o relógio estoura claramente, mas teve uma falha na comunicação ali para as arbitragens, eles resetaram o relógio, sei lá o que aconteceu ali, mas obviamente aquela jogada não deveria ter continuado, os Patriots deviam ter andado para trás, e no fim acabaram conquistando o seu touchdown, mas, como eu disse, não dá para dizer que os Patriots venceriam com o Mac Jones ou com o Brian Hoyer, as jogadas seriam diferentes, os Patriots foram conservadores no ataque, mais ou menos como faziam no ano passado com o Mac Jones. Mac Jones, a gente até questionou muitas vezes se não valia soltar o jogador, deixar ele arriscar um pouco mais, se os Patriots, né? Esse ano eles estão tentando fazer mais, deixar o Mac Jones jogar mais. Mas é um péssimo momento para fazer isso quando você tem o Matt Patricia e o Joe Judge como seus treinadores. Então ele não recebe aquele respaldo. Muita gente fala assim, o cara mostrou mais confiança. Não, calma, né? Confia mais no Mac Jones. Espera, ele não é o novo Brady como chegaram a pintar no ano passado, mas ele não é um cara horrível como estão pintando nesse ano ainda. Muita calma nessa hora. Outra coisa que eu tenho que falar, Cole Strange. Que belíssima pick, né? Que maravilhosa pick dos Patriots, que jogador de linha ofensiva muito boa. Agradeço por ter no draft falado assim, olha, não sei, preciso ver mais, não conheço o jogador, me parece um reach, mas tem muita gente falando de que foi um reach que chegou muito antes do que deveria ter chegado, mas belíssima pick. Não sei se eu faria uma pick diferente neste momento, se eu fosse refazer o draft, acho que teria pego o Cole Strange. Mas poderia ter pego um wide receiver que saiu pouco depois ali, foi o Christian Watson. Não pegaria. Prefiro ter a proteção do Cole Strange. Os Patriots poderiam ter buscado, por exemplo, o Jordan Pickens, sai lá na frente. Mas o Pickens sai depois os Patriots têm escolhido o Tyquan Thornton. Quer dizer, tava no bolo ali, poderia ter pego o Pickens, não escolheram ele, foram com o Thornton, que se machucou, tá fora, a gente vai ver ainda se o Thornton foi uma pick boa ou então uma pick ruim. Green Bay, como eu disse, bastante frustrante ainda. A boa notícia, Rashan Gary, o cara vem jogando cada vez mais, e agora os Packers estão lá com 3-1, estão empatados com os Vikings na liderança da NFC Norte, atrás pelo critério de desempate ali, né? Porque os Vikings venceram os Packers na primeira semana, e os Vikings que escaparam com a vitória sobre os Saints em Londres. Acabei fazendo esse jogo para Eleven Sports, e sim, de fato, escaparam com a vitória, né? Tentaram de todas as formas trazer a equipe do Saints para a partida, os Saints com dificuldades, com o Andy Dalton, e mesmo assim quase conseguiram levar pelo menos para a prorrogação e quem sabe vencer a partida, mas tá lá, Vikings e Packers embaixo, os Patriots sofrendo lá na AFC Leste. Não acho que é time para ter top 10 nas piques, eu prevejo uma boa sequência agora dos Patriots, olhando no calendário, acho que vem uma boa sequência de bons resultados para a equipe do New England Patriots, vai ser um time de meio de draft na próxima temporada. Por falar em frustrante, tenho que falar aqui do Denver Broncos, né? Falei do frustrante do Green Bay Packers, tenho que falar do Denver Broncos. E, em primeiro lugar, parabéns. Conseguiram quebrar barreiras de 16 pontos, parecia intransponível, mas o ataque conseguiu produzir mais do que 16 pontos, produziu 23, né? E perderam o jogo para os Raiders por 32-23. Começou mostrando bons sinais, né? O Sutton, o Russell Wilson conseguindo fazer boas jogadas, mas no segundo tempo tudo foi por água abaixo de novo. Foram apenas alguns ajustes da defesa dos Raiders e pronto, acabou. Não tinha mais nada, né, para sair daquele balaio lá que é o ataque do Denver Broncos. Ele teve, foram 4 punts, as 4 primeiras campanhas do segundo tempo foram 4 punts, sendo que uma primeira campanha teve 5 jogadas, né, e depois 3 3 and outs. Horrível, né? O Nathaniel Hackett é disparado para mim o mais decepcionante treinador dessa nova safra, desses novos nomes, enquanto os Raiders contaram aí com o Josh Jacobs fazendo um grande jogo ali, foram 144 jardas corridas,
31 recebidas, 2 touchdowns terrestres, a defesa também anotou um touchdown e, enfim, venceram um jogo nessa temporada. Mas o jogo que eu quero terminar aqui, quero passar aqui, é a vitória do Buffalo Bills sobre o Baltimore Ravens. Eu esperava um jogo com um pouco menos de erros do que a gente acabou vendo. A gente viu um jogo com muitos erros ali, mas foi um jogo cheio de emoção, decidido no finalzinho ali. Foi uma dessas partidas que terminou com um field goal com o relógio estourado. O primeiro tempo é muito ruim dos Bills, começou muito mal, começa já com uma interceptação do Josh Allen. No segundo passe que ele tentou, ele tem uma corrida, tenta um passe, não completa e, em seguida, interceptação. Buffalo vai lá, Baltimore vai lá, anota um touchdown, Buffalo responde com um field goal. Aí tomou outro touchdown, 14-3. Eles vão lá e perdem um fumble. Então, começou muito mal a equipe do Buffalo Bills, que de repente olhou e estava perdendo por 20-3. Não fosse a campanha final dos Bills no finalzinho ali do segundo quarto, né, já nos minutos dentro do 2-minute warning, o buraco teria sido muito grande e basicamente impediu a virada. Até porque naquele momento pareciam as estatísticas lá, o Josh Allen estava 0-7 quando esteve perdendo por 17 pontos ou mais na carreira dele. Então é a primeira vez que ele consegue virar um placar adverso, essa desvantagem de 17 pontos. Né? Os primeiros 5 campanhas dos Bills, produção muito aquém, 68 jardas apenas, 3 pontos, 2 turnovers, muito ruim, mas chega no intervalo perdendo por 20-10, que foi uma vitória, né? Aquela campanhazinha lá dentro do 2-minute warning, lá faz o touchdown e muda bastante a história do jogo, porque o Baltimore Ravens não conseguiu produzir nada no segundo tempo. Incrível, o time, né, ajustes, mérito, claro, da defesa dos Bills, mas eu vejo muito mais demérito desse ataque da equipe de Baltimore. Na primeira posse do segundo tempo, né, que os Bills tiveram a primeira posse do jogo, os Ravens começam com a posse de bola, poderiam voltar a diferença entre 17 pontos, mas tem uma campanha com 5 jardas negativas e um 3 and out, chuta a bola. Na segunda campanha fazem 5 jogadas ali, ganhando 18 jardas, chutam mais um punch, e aí quando olham, o jogo está empatado em 20-20, né? Com o 20-20, o Lamar foi interceptado numa bola que desviou no meio do caminho, um passe, a bola bate no capacete do jogador e cai no colo do Poyer. E aí o final do jogo ficou bem emocionante, esse 20-20 perdurando, tem uma campanha muito longa de Baltimore, e aí a gente chega no ponto que a gente vai discutir bastante aqui por os próximos dias, né? Porque é a decisão do Harbaugh. Um pouquinho antes ele tinha encarado uma quarta descida curta, um lance questionável ali, se era a quarta descida ou se já tinha conseguido a primeira descida, consegue aquilo lá com o Lamar, né? Avança esse ataque, e aí ele cai novamente numa situação de quarta descida, mas agora era uma quarta para touchdown na linha de 2 jardas do Buffalo, e eles arriscam ao invés de chutar um field goal que deixaria o placar em 23-20. Tudo que a gente vier a discutir vai parecer engenheiro de obra pronta, né? Eu gosto, já defendi muitas vezes aqui que você tem que arriscar, que você tem que tentar o touchdown quando você está numa situação dessa. Na beiradinha da endzone, o jogo está empatado, ok, mas colocar 27-20 basicamente mata o jogo, faltavam 4 minutos no relógio, é uma outra partida do que colocar 23-20. Se os Bills vão para o ataque sabendo que eles precisam de um touchdown para vencer, ou um field goal para empatar, é uma coisa. Precisando de um touchdown para empatar o jogo é uma história completamente diferente, mesmo com 4 minutos no relógio. Eles tentam o touchdown, só que aí tem um problema, né? Não gostei aí do Lamar. Aí essa interceptação eu boto mais na conta do Lamar, porque o Duvernay tá livre e ele demora, ele não vê, e na hora que ele vê o Duvernay, ele vai fazer o passe, mas aí já era tarde demais, o Poyer já entrou na rota e faz mais uma interceptação. Então ali era o pior dos cenários, porque não só eles não conseguem converter aquela quarta para touchdown na linha de 2, como ainda tem um touchback que coloca os Bills na linha de 20 jardas. Dá esse espaço, tira o cara com as costas da parede e dá uma tranquilidade. E aí com 4 tempos, né, com 4 minutos no relógio, a equipe dos Bills caminha tranquilamente 77 jardas e chuta o field goal da vitória. Não vou criticar o Harbaugh pela decisão, eu critico o final da jogada. Se não tivesse conseguido o touchdown, mas deixassem os Bills na linha de 2 jardas, o Josh Allen com as costas da parede, 4 minutos no relógio, né, seria uma outra história. O pior dos cenários aconteceu para a equipe de Baltimore, que foi a interceptação das jardas para a equipe dos Bills, né, o touchback, e aí vem a derrota. Os Ravens ficam em 2-2, estão empatados ali
com os Browns e com os Bengals, a divisão, enfim, fica totalmente aberta, né? Cai para a terceira posição na AFC Norte neste momento, e os Bills, com 3-1, estão com a mesma campanha da equipe do Miami Dolphins, está atrás por ter perdido o confronto direto, mas está bem aberta ali a AFC Leste. Gosto do time dos Bills, não acho que o jogo tão bem, muitos desfalques, muitos problemas, acho que esse jogo acabou acontecendo até um pouco mais cedo do que deveria, né? Os times estão se ajustando, ainda se encontrando um pouquinho. Saiu com uma impressão ruim dos Ravens, que de novo não funcionam no segundo tempo. Foi assim contra os Dolphins. Não gostei contra a equipe dos Patriots. Acho que os Patriots perderam mais o jogo do que os Ravens ganharam. Tá um time muito inconstante ainda, enquanto o Buffalo foi lá e se aproveitou para se recuperar da derrota na outra semana, né? Foi interessante. Esse final de semana foi bem legal. Vários jogos aqui muito bons. Os Cardinals vencendo os Panthers. A vitória dos Jets sobre os Steelers, com o Kenny Pickett sendo titular ali, colocando o Trubisky no banco no segundo tempo por decisão do Tomlin, mas não foi uma primeira impressão muito boa do Pickett. Por mais que tenha anotado touchdowns, ele cansou de lançar interceptações. Jaguars e Eagles foi muito bom também. Os Giants venceram mais uma. Olha aí, os Giants com 3-1, quem diria? Tem Colts, tem a vitória dos Titans sobre os Colts. Que frustração, que decepção esses Colts. A gente vai voltar aqui mais ao longo da semana para falar mais de alguns jogos, então deixa os seus mensagens aqui embaixo. Inclusive pergunta, a gente tenta fazer aqui na quarta-feira mais uma vez um vídeo de respostas para as perguntas que vocês mandarem. Então deixem suas perguntas aqui embaixo, digam que vocês querem que eu comente algum jogo específico e a gente volta amanhã para falar mais de NFL. Então fica ligado, se inscreve, compartilha, curta, seja membro. Aquele abraço.